Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra, mas pode me chamar também de Rony Geriatra, que é dessa forma que eu me apresento nas minhas redes sociais. A gente está aqui para falar sobre diversos assuntos que interessam a pessoa idosa nos seus mais diversos conceitos e nos mais diversos cenários. E hoje a gente vai ter o privilégio de conversar com a doutora Karine Ferreira, ela que é advogada há 25 anos e especialista em direito previdenciário. Seja bem-vinda, Karine. Que alegria estar aqui com você hoje. Uma experiência única e muito feliz de estar aqui para poder partilhar com você assuntos bem interessantes que vai tocar no mundo do idoso. E que bom que eu estou aqui, estou feliz. Que bom, e é um prazer meu também. Minha gente, eu conheço a Karine desde que a gente tinha uns 15 anos de idade. A gente estudou junto no colégio e nos reencontramos. Aí a gente começou a conversar sobre a questão do idoso e veio a questão que é o assunto do podcast de hoje, que é direito previdenciário. Porque quando a gente fala em idoso, Karine, é claro que a gente fala nas fragilidades, nas questões de saúde, mas a questão da aposentadoria é uma questão extremamente importante para o idoso e para aquele quase idoso. Eu sempre falo que o envelhecimento é um processo e a gente precisa se planejar para esse processo. Se planejar do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista social e, claro, do ponto de vista financeiro, previdenciário e da aposentadoria. Aí é onde entra a aposentadoria, né? Exatamente. É muito importante esse seu foco, além da área de saúde, trazer nesse momento aqui, nesse espaço, que é o seu podcast idoso, outras questões. E trazer o direito também é muito importante, porque o direito previdenciário, o direito previsto no Estatuto do Idoso, o direito previsto na própria Constituição, muitos não chegam a ter conhecimento. E está ali, né? E está ali. Na Carta Maior, que é a nossa Constituição, a gente não sabe, não tem essa divulgação, esse conhecimento tão aprofundado. Eu digo isso porque, assim, eu sei que a sua audiência, ela é muito diversificada. Sim. Tem pessoas de grau de instrução alta, elevado, que têm conhecimento dos direitos, mas também tem aquelas pessoas que não conhecem tudo a fundo. Então, trazer esse momento para cá, para a gente discorrer, conversar, é muito interessante, é bem gostoso. Vai ser gostoso, vai ser um papo leve, porque falar de direito previdenciário é chato, mas a gente vai tentar conduzir de uma forma harmônica, leve, simples, e que o outro que está do lado de lá consiga compreender e entender de forma simples mesmo. Na verdade, é um interesse muito meu, viu, Karine? Sim. Quando você falou a questão da escolaridade, eu acho que, na verdade, em se tratando do direito previdenciário, eu acho que nós somos, a grande maioria dos brasileiros é leiga nesse assunto. Eu tenho muita dificuldade de entender algumas questões, todo mundo tem dúvida, e é uma questão principal, né? Então, tanto é que existe uma especialidade de direito previdenciário. Mas me conta, como é que chegou, como é que Karine, advogada, entrou na questão do direito previdenciário? Você já queria há muito tempo? Não, para falar a verdade, foi meio que uma surpresa. Ou, vamos dizer assim, uma providência divina. Foi mais ou menos assim. Eu primeiro, quando me formei, passei um período estudando para concurso. E eu queria ser defensora pública. E a atuação na defensoria pública, ou estadual, ou na União, via de regra, tinha uma matéria chamada Direito Previdenciário. E eu, na faculdade, vi essa matéria, mas muito mal. Tem faculdade, inclusive, que não tem essa matéria como matéria obrigatória nos cursos de Direito, entendeu? Então, na época, tinha essa matéria como obrigatória. Mas o que eu pude perceber é que, quando do estudo para concurso, eu me aprofundei nela e comecei a me apaixonar pelo assunto. Enfim, pelos andares da vida, o concurso não veio e aí daí eu resolvi me especializar na área de previdência e depois abri o escritório nessa área e desde então tenho atuado no direito previdenciário. E aí eu consigo estar no meu dia a dia trabalhando com essa temática que, como você bem falou, é de difícil compreensão por muitos. Os que têm um grau de intelectual elevado, de estudo, e os que não têm também, porque realmente é muito minucioso. Tem muitos detalhes, muitos decretos, muitas regras das regras, entendeu? Então, isso realmente, se é difícil para o profissional da área
que aqui eu me coloco como um deles, porque a gente tem que estudar, se dedicar sempre sobre o tema, né? O que dirá para as pessoas que não têm esse acesso muito facilmente do direito previdenciário? Realmente é difícil. Aí, mas a gente vai descomplicar hoje. Pelo menos um pouco. E aí, pensando assim, né? Houve uma mudança de regras em relação à questão da aposentadoria. E, claro, as pessoas vivem mais, né? As pessoas hoje têm uma expectativa de vida, o brasileiro, muito maior do que tinha 20, 30 anos. Isso termina influenciando também a questão de aposentadoria. Com essas novas regras, começando por isso, existe uma idade mínima de se aposentar? Por exemplo, eu vejo muita gente no meu consultório, idosos hoje de 80, de 90, que se aposentaram, às vezes com menos de 50 anos. Como é que funciona hoje? Existe uma idade mínima para se aposentar? Olha, em novembro de 2019, houve a reforma da Previdência. Então, é um marco que é importante que se diga aqui. Antes da reforma da Previdência, existia um regramento. Quem já estava próximo de se aposentar nesse regramento até essa data de novembro de 2019, entrou numa regra de transição. Então, na regra de transição, são vários tipos de aposentadoria. Você, por exemplo, Rony, você tem que idade? Eu tenho 48 anos. Pronto, então você vai poder, pela regra de transição, se aposentar aos 58 anos, se você tiver o tempo de contribuição de 30 anos. Aí é uma das regras que você vai entrar. 10 anos, daqui a 10 anos. Já será vai poder. Será que eu consigo? Quem não estava no sistema de previdência até essa data de novembro de 2019, que foi a data da reforma da Previdência, que passou a contribuir depois, vai entrar em outra regra, que aí vai aumentar a idade e tempo de contribuição. Aí a regra geral ficou 62 anos de idade para a mulher, no ano de 2023, e 65 anos de idade para o homem, e o tempo de contribuição da mulher, 15 anos, e do homem, 20 anos. Essa é uma regra geral. Sim. Existem especificidades, cada caso é um caso, médico, especial, professor. E aí, isso é até matéria e assunto para um outro podcast, para entrar nos detalhes, né? Claro, mas de uma forma geral, quem entrou no mercado de trabalho depois de 2019, tem a idade mínima de 62 anos para se aposentar. Para mulher. E 65 para homem. Que, vamos combinar, e é uma idade já considerado idoso segundo o Estatuto do Idoso, porque é 60 anos, né? E a partir dos 65 anos, o Estatuto do Idoso prevê outros direitos, né? Que aí até um deles é de natureza previdenciária, aliás, assistencial, que eu posso falar depois, que é o benefício de prestação continuada para o idoso de 65 anos, que é baixa renda. Isso é um assunto também importante. E vamos só fechar essa questão da idade inicial. Então, a gente tem a idade de se aposentar. Quem está nesse período de transição, que eu me enquadro, e aí só para esclarecer, eu sou funcionária pública concursada, e o meu concurso é de 2003. Então, eu estou fazendo agora 20 anos de concurso. Daqui a 10 anos eu tenho 58 anos e terei 30 anos de serviço público, né? De serviço concursado. Então, teoricamente, eu já teria essa possibilidade de me aposentar. Exatamente. A gente tem um serviço na área previdenciária, que muitos escritórios na área fazem, e o meu também, que é um chamado planejamento previdenciário. Era esse ponto que eu queria chegar. O que é o planejamento previdenciário? Nada mais é do que um parecer jurídico, tá, gente? E o que é um parecer jurídico? É aquilo que parece ser. O que é que o advogado faz? Ele vai pegar todas as regras de transição, que são mais de 5, vai simular os seus números de natureza previdenciária, o tempo de contribuição, o valor da sua contribuição, a sua idade, e vai fazer simulações. E ali ele vai encontrar o melhor período de se aposentar e a melhor renda de se aposentar, e vai dizer qual é das várias possibilidades de aposentadoria que você melhor se encaixa. Eu, inclusive, lá no escritório, tenho alguns médicos que eu consegui fazer o planejamento previdenciário, e é muito diferente um do outro, porque depende do tempo, da idade de cada um, depende do tempo que já tem de contribuição. Então, depende, inclusive, da vontade pessoal do servidor público de se manter ainda no serviço público por mais um tempo, porque tem gente que quer se aposentar o quanto antes para fazer novos trabalhos, se aventurar em viagens, fazer
enfim, dar novos rumos à sua vida, né? O que é bacana, principalmente quando chega na terceira idade. Mas tem gente, por incrível que pareça, que quer permanecer trabalhando. Sim, eu conheço várias pessoas assim. E assim, eu sempre falo, sabe, Karine, foi muito bom você falar sobre essa questão do planejamento, porque eu já falei aqui várias vezes, e o primeiro episódio foi sobre funcionalidade, né, que é necessário um entendimento do processo de envelhecimento para a gente envelhecer bem. Fazer reserva muscular, procurar fazer atividade física, atividade intelectual, e é um planejamento. E a gente também tem que pensar que a nossa renda, a nossa aposentadoria, de que forma eu vou fazer, como eu vou fazer melhor, também precisa de planejamento. Então, assim, é possível, né, eu saber, possível. Porque como você falou, as regras mudam, eu, pelo menos, não sei nada em relação a essas questões, e eu acho que é importante que a gente possa saber alguma coisa e procurar de quem sabe fazer, porque isso muda. Existe uma série de pessoas que têm outros planos para a vida, além daquele seu trabalho formal. Querem começar uma nova carreira, querem empreender, né? E é extremamente importante que eu possa ter essa consciência da questão da aposentadoria. Então, eu convido a todo mundo que está assistindo. Eu sempre falo assim, os idosos e os quase idosos, que somos todos nós que estamos nesse processo de envelhecimento. É possível fazer um planejamento e um entendimento até para a gente se preparar, não é, Karine? Com certeza. Veja bem, às vezes, na família, o homem é produtivo, o homem trabalha, o homem é o provedor da casa. E ele tem a sua mulher, esposa, que sempre trabalhou, porém, nos trabalhos domésticos, do lado dentro de casa. E tem aí uma figura que muitas vezes é, vamos dizer assim, esquecida no que diz respeito à questão previdenciária. Ela não trabalha, mas não quer dizer que ela pode ficar sem a proteção da Seguridade Social, sem a proteção previdenciária, para quando chegar o sinistro, por exemplo, de uma doença, o sinistro, por exemplo, de um avançado da idade, não ter o direito da aposentadoria dela. Então, o que poderia ser feito para essa mulher que não trabalha, que não é produtiva? Ter o recolhimento dela como contribuinte facultativo. Então, se o marido dela que trabalha, que é provedor, que tem renda, poderia perfeitamente começar a pagar o INSS dela, de modo que ela pudesse, lá na frente, quando imprimisse os requisitos para uma aposentadoria, requerer a aposentadoria dela. São casos, assim, pontuais, que às vezes a gente não consegue mensurar o quanto pode ser feito e planejado para, no futuro, poder ter uma aposentadoria. E o direito que essa pessoa tem. E o direito que essa pessoa tem. Você sabe que você falou assim da mulher que não trabalha fora, né? Sim, porque existe um trabalho dentro de casa. Que vão combinar, é árduo. É bem difícil. Eu mesmo detesto. É bem difícil. Detesto. Agora, na pandemia, a gente foi Teve provada. Que aprender a fazer tudo, né? A gente passou por provações. Verdade. A gente precisou fazer tudo isso. Mas, enfim. Mas deixa eu te falar um exemplo. Por exemplo, que acontece muito no meu dia a dia. Sim. Você tem aquela filha solteira que fica em casa cuidando dos pais idosos e às vezes de pais muito longevos. Então, uma filha solteira muitas vezes que também é idosa e largou o trabalho, por exemplo, para cuidar dos pais frágeis. E ela cuida desses pais frágeis até ela também ser frágil. Porque o que acontece às vezes? Dá um exemplo. Uma mulher de 85 anos que tem uma filha de 65 anos. Idosos, ou até um pouco mais velha. E aí ela largou o trabalho, 20, 30, 40 anos, ou nunca trabalhou fora de casa e cuida desses pais. Existe uma proteção? O que o Estado oferece para essa pessoa, por exemplo, de baixa renda, e que é uma cuidadora, né, que não trabalha fora de casa, e aí esses pais vêm a falecer, porque tem a aposentadoria dos pais que sustenta a casa, por exemplo, esses pais vêm a falecer, ela já é idosa, não consegue voltar ao mercado de trabalho, ou não tem qualificação. Se ela nunca contribuiu e é baixa renda, já tem 65 anos, ela entra naquela possibilidade de fazer jus a um benefício que está lá previsto no 221 da Constituição, salvo engano, que é o benefício chamado benefício de prestação continuada, que é regido pela Lei de Assistência Social. O que é o seguinte? A nossa Seguridade Social, ela é desenhada em um tripé.
que é a saúde, que é o SUS, que você bem conhece, é a Previdência Social, que tem natureza contributiva, e tem agora eu não me recordo outro, já vai vir à tona. É um tripé. Então, assim, é assistencial, que é a do LOAS, que é justamente que regulamenta o BPC LOAS, né? Então, o que acontece? Se ela é baixa renda, o Estado se comprometeu em proteger essas pessoas também. E qual é a forma de proteção? É garantir o valor de um salário mínimo mês, tá? A essas pessoas de baixa renda que já têm uns 65 anos. Tem casos que a gente vê o INSS negando a pessoa que tem 65 anos, de baixa renda, dizendo que ela tem renda, porque tem um imóvelzinho simples, que era a casa que os pais conseguiram, com as suas aposentadorias de um salário mínimo em cada, comprar, edificar. Às vezes é o próprio plano de governo que doa aquelas casas. E a casa que ela mora. E a casa que ela mora. Sim, e aí, porque não é tem uma renda. casa, aí diz que a casa seria impeditivo, porque aí ultrapassaria. Mas a lei não diz isso. A lei fala que, para fins de BPC LOAS, precisava ter 1/4 de renda per capita por pessoa, da família. Então, assim, até esse valor de 1/4 de salário mínimo por pessoa, a gente consegue reverter na justiça. Se a gente provar que a pessoa, embora tenha mais do que isso, ela tem despesas maiores, porque, por exemplo, o remédio que faz uso, o Estado não honra, porque precisa de ter complementos de fraldas geriátricas, porque o Estado não supra a necessidade, tem um gasto por fora. Aí a gente junta toda essa documentação e na Justiça Federal a gente reverte esse cenário. Mas antes de chegar na questão da justiça, da ação judicial, vamos imaginar, se você tem uma baixa renda, né, você não trabalha. Eu citei o exemplo da mulher que cuida dos pais idosos e frágeis, porque é muito recorrente, né? Aquela mulher que largou o trabalho, que nunca trabalhou, porque cuida desses pais. Então, se ela tiver mais de 65 anos, ela pode dar entrada e requerer uma aposentadoria através de benefício. Na verdade, mais ou menos isso como você disse. Só uma ressalva, porque é importante esclarecer. As pessoas chamam o BPC LOAS como a aposentadoria. Não tem natureza de aposentadoria, porque a aposentadoria tem natureza contributiva, tributo pago, contribuição previdenciária, INSS. Esse é um benefício que é chamado BPC, benefício de prestação continuada, porque ele tem uma natureza assistencial. É a outra perna da Seguridade Social que supre ele, na verdade, a sociedade como um todo. Entendi. Entendeu? Assim, é importante falar comum as porque pessoas dizerem que vai poder não é uma aposentadoria, é um benefício. Eu precisei fazer essa ressalva, doutora Rony, linda, maravilhosa. Por quê? Porque o benefício de prestação continuada, ele não dá direito, assim como na aposentadoria tem, no caso de óbito do beneficiário, gerar uma pensão. O BPC LOAS não gera pensão. Outra coisa que o BPC LOAS não gera é o direito ao 13º salário. Não tem direito. Então, são 12 prestações. Janeiro a dezembro não tem 13º, e no caso de óbito do beneficiário não vai gerar uma pensão para por exemplo, um descendente, para um esposo, entendeu? Então, por isso que eu precisei fazer essa intervenção e interromper sua fala para esclarecer. Porque para o pessoal que está de casa, quando assistir, ter essa compreensão que o BPC LOAS é um benefício de natureza assistencial para aquele que é de baixa renda, que precisa, porque nunca teve contribuição de natureza previdenciária, então não vai poder ir buscar outros benefícios. Vai conseguir buscar o benefício de prestação continuada. Se, no caso, é essa mulher que cuidou dos pais, o que não está trabalhando, 15 anos de contribuição e 65 anos, é isso? Para se aposentar. Aí, para ter o benefício, para ter a aposentadoria? Para ela ter aposentadoria, ela não trabalhando, os pais, a família que teria renda, contribuiria para ela como contribuinte facultativa nesse período. 15 anos. 15 anos, entendeu? E aí, quando ela imprimisse a idade de 62, aí ela poderia pedir aposentadoria. E aí, por que eu perguntei isso? Porque, assim, quando a gente vê uma situação familiar dos pais frágeis, Karine, eu normalmente costumo chamar essa família para que eles possam se apoiar para cuidar dos pais
idosos. Sim. Porque muitas vezes fica uma sobrecarga em cima de um cuidador principal, que é normalmente essa filha que largou o trabalho. Então, eu acho que fica aí essa dica, né? Se você tem uma família maior, tem vários irmãos, se uma das irmãs vai parar de trabalhar para poder cuidar dos pais, que esses outros irmãos possam contribuir para que essa pessoa, essa mulher, normalmente a mulher, mas claro, pode ser um homem também, para que essa pessoa que largou o trabalho para ser o cuidador principal, que ele possa ter a aposentadoria, né, quando tiver idade para isso. Então, acho que fica esse cuidado. Você vê que está tudo relacionado à saúde ao idoso. E eu sempre busco, sabe, chamar atenção para esses cuidadores, porque é muito difícil cuidar de um idoso frágil, acamado, por exemplo, requer uma dedicação muito grande. E muitas vezes, se você não tem recurso de contratar um cuidador formal, você vai ter que largar o seu trabalho para fazer isso. Algum familiar, então, né? é necessário que exista, né? E eu sempre, às vezes, chamo a família para uma reunião e eu não falava sobre isso, eu não abordava essa questão. Eu bem que sabia, eu estava super interessada nesse papo, porque eu sabia que ia me ajudar como pessoa, já estou interessada nessa questão minha, pensar na minha questão previdenciária, mas também vai ser mais um item que eu vou levar para as minhas reuniões de família, quando eu busco que a família se integre no cuidado e que dê o suporte a esse cuidador principal, a esse filho ou essa filha que cuida. E aí eu vou colocar, muito obrigada, porque eu vou colocar esse item de manter essa contribuição para que essa pessoa ela não fique desamparada. É uma orientação a mais que você vai levar para o seu cliente. E ainda tem mais. Às vezes, o idoso é acamado, tem alguma dificuldade não consegue expressar mais nenhuma emoção, como é que eu posso dizer? Não fala, não ouve, está realmente muito debilitado, acamado. Uma demência avançada. Uma demência avançada, que pode, inclusive, não ser só demência, mas várias outras patologias que impeçam, de alguma forma, que aquele idoso que já é aposentado, se, por acaso, foi aposentado por invalidez, já decorrente da doença, não da idade, mas a aposentadoria dele primeiro foi um auxílio-doença, depois uma aposentadoria por invalidez, porque a doença foi tão incapacitante que se tornou permanente. Então, ele já foi aposentado pelo próprio sistema de saúde, de previdência. Aí, o que acontece? Se ele foi aposentado por invalidez e está ali algum membro da família, um cuidador, fazendo todo o tratamento dele, asepsia, alimentação, leva para médico, o cuidado, o zelo como um todo... Esse idoso tem direito a receber um adicional, um aumento na sua aposentadoria de 25%. Quer dizer, é o que a gente chama de superaposentadoria, superinvalidez, grande aposentadoria, grande invalidez. Porque o que é 25% no meio de uma família que recebe, vamos supor, vou dar o exemplo do valor de um salário mínimo. É muita coisa. Ter um acréscimo de 25% é considerável. Ajuda tem muito. Um impacto grande. Agora, eu fiquei aqui pensando, porque você falou assim, que a pessoa que se aposentou por invalidez, e aquela pessoa, Karine, que se aposentou aos 62, 65 anos, vamos colocar pela idade, aí desenvolveu uma doença de Alzheimer, por exemplo, e aos 80 anos está lá acamada, precisando de todos os cuidados intensivos. Essa pessoa tem direito a esse acréscimo? Oh, meu Deus, como eu queria dizer que sim. Infelizmente. Não tem. Não tem. Houve uma discussão muito recente agora. Inclusive, os tribunais, houve uma época que até decidiu que o adicional de 25% para fins da grande invalidez, para tratar, vamos dizer assim, remunerar esse cuidador, que na verdade não é para ele, vai dentro da aposentadoria do idoso. A discussão era se poderia alcançar as outras aposentadorias, por idade, por tempo de contribuição, essa aposentadoria especial. E durante um tempo o STJ decidia que sim, que podia, que alcançava esses outros tipos de aposentadoria, porque nada mais justo. Se ele se aposentou, nesse exemplo que você deu, como uma aposentadoria por idade, e lá na frente ele criou uma dependência que ia precisar majorar. E exige uma série de cuidados, de remédios, de atenção, alimentação diferenciada, remédios diferenciados. Fisioterapia, tudo mais, enfim. O que é que acontece?
durante um período foi decidido dessa forma. Aqueles que já tiveram a decisão em sede de justiça, que sim, permanece recebendo. Sim. Mas aí essa questão teve repercussão geral e chegou até o STF, que é a nossa Corte Maior de Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal. E lá foi definido que o adicional de 25% fica restrito apenas à aposentadoria que foi decorrente de invalidez. Então, hoje, o cenário atual, em 2023, é que só a aposentadoria por invalidez. Infelizmente, o que eu entendo como injustiça, muitos colegas que atuam na área também entendem como uma injustiça. No entanto, a razão do STF julgar assim é no sentido de que a lei não diz diferente. A lei diz que é a aposentadoria por invalidez. Está lá escrito e não cabe na lei. ao judiciário legislar. Sim, Mas vamos claro. combinar que tem horas que ele legisla, né? Mas vamos deixar isso para um outro podcast ou um outro entrevistado seu. Eu, como geriatra, eu lido com as angústias familiares que são muito grandes, né? O cuidar de alguém dependente para atividades básicas de vida diária. Atividades básicas de vida diária, Karine, cuidar da sua higiene sozinho, se alimentar sozinho, não é preparar comida, se alimentar sozinho, se transferir da cama para a cadeira. Então, são necessidades básicas. E a gente tem, e com o processo de envelhecimento, com tantos quadros de demências, a gente tem uma quantidade grande desses pacientes que exigem assistência para todas essas etapas. E existe um peso financeiro muito grande nesses cuidados, né? Mas acho que não adianta a gente estar discutindo aqui. Infelizmente, não há esse direito ainda. Quem sabe, em algum momento, isso passe pro legislativo, isso volte a se rever essa questão, e a gente pode, quem sabe, pensar numa possibilidade diferente, até porque a gente tem uma população envelhecendo. Isso. As pessoas vivem mais, as pessoas não morrem de doenças agudas, é cada vez mais comum a morte por doenças crônicas degenerativas, né? Aquela morte que eu passo por um período de fragilidade. Por isso que é tão importante a gente saber sobre os nossos direitos. Exatamente. Em relação a todas essas questões. É uma infinidade de coisas que a gente tem para saber. Existem várias diferenças, né? Claro, sobre professor, sobre médico. Uma das coisas que eu vejo muito é aquela história do professor se aposentar mais precocemente, 5 anos. Ainda existe essa questão? Existe. Agora, Rony, deixa eu fazer uma ressalva de pronto. Muitas pessoas confundem a aposentadoria especial do professor com a possibilidade de aposentadoria especial do professor universitário. Não alcança o professor universitário. Essa é uma ressalva importante que eu tenho que pontuar. A doutora é professora, mas não vai aposentar de forma reduzida 5 anos a menos, porque esse direito a ter um período de 5 anos a menos na idade para a aposentadoria do professor, ela alcança apenas o professor da rede básica, até o ensino médio. Então, o ensino superior não entra. Então, a mulher se aposenta com 5 anos a menos, né? O homem com 5 anos a menos. Hoje a idade está 57 anos. A menos, e mais, o homem 60. Ensino básico. Ensino fundamental e ensino médio. Professor universitário, como essa professora que vos fala, não tem esse direito. Infelizmente, quem sabe aí o sindicato dos professores não faz um lobby lá com o Congresso e altera e estende até todos os professores, o que eu acho razoável, porque a área acadêmica, ela precisava ter um tempo reduzido mesmo, seja ela onde for, no ensino básico, como na parte de nível superior, porque demanda muito do profissional que está ali na frente. A sala de aula é um lugar de muito... Eu tenho muito prazer em ensinar. Troca, eu tenho muito prazer em ensinar. É uma das coisas que eu amo fazer na vida. Mas é muito desgastante. Mas também é o tipo de coisa que a gente não vai poder mudar e interferir, mas é só para saber e ter conhecimento. Então, se mantém, né, mesmo com a mudança previdenciária, se mantém a aposentadoria especial para professores, mas da rede básica de ensino. Isso. E não professor universitário. Exatamente. Muito assunto. Muito assunto. Quando eu estava vindo para cá, para a gente sentar e conversar, eu estava pensando como era que eu iniciaria a minha fala. E eu fui lá atrás e me lembrando, porque eu sempre acho que toda a pauta que se fale em direito
seja ele direito previdenciário, direito da criança, do estatuto da pessoa com deficiência, do consumidor, direito trabalhista, o direito que for, a gente vive isso, tá no nosso dia a dia. E eu fico pensando, por que as pessoas não conhecem a Constituição? E eu fiquei pensando, meu Deus, todos os direitos, o tributo que eu pago no cafezinho que eu tomo está na Constituição. A forma de manutenção da contribuição da Seguridade Social está naquela jogada que eu vou lá na loteria e pago e faço um jogo para ganhar na Mega Sena, que eu nunca ganho, e aí eu faço aquele joguinho, ali chama receita de prognóstico, aquele valor ali vai para a Receita Federal também, para o INSS também, para fazer como base, para fazer os pagamentos dos benefícios previdenciários, para ser o suporte financeiro da Previdência, da Seguridade Social como um todo. Então eu fico pensando, tudo está na Constituição. E por que a gente não sabe de nada dela, de um grosso modo? Mas ninguém é tão sabe. difícil, né? Mas deixa eu lhe dizer, eu pensando, meu Deus, eu tive uma matéria na escola, que eu não sei se você teve, Rony, que você é um pouco mais nova que eu. Não, a gente se formou no mesmo ano, eu acho. Mas eu sou mais velha que você. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu tive OSPB e Moral e Cívica. Educação, moral e Cívica. E o que essas matérias ensinavam? Isso. Noções de regras gerais sobre direitos e deveres do cidadão brasileiro, ética, que hoje está muito precisada, né, na nossa sociedade atual, e sobre noções de políticas econômicas do país também. A gente ia com isso, se a gente mantivesse essas matérias, eu acredito que a gente votaria melhor, fazia escolhas melhores, a gente lutava mais pelos nossos direitos, porque a gente ia conhecer deles. E conhecer de cedo, né? De novo, a escola é a base de muitas coisas, né? É verdade. Também do envelhecimento, eu sempre falo. E eu não sei se você sabe, mas a escolaridade diminui o risco de demência. Então, ter uma escolaridade maior na infância e adolescência diminui o risco de demência lá na frente. É um estudo. Né? Então, assim, dos fatores protetores para Alzheimer, que são vários fatores, são 12 fatores que são mais conhecidos, um deles é a escolaridade inicial. Então, assim, é um fator de proteção e de envelhecimento bem-sucedido da escolaridade. E aí se junta a isso uma série de outras questões. Eu lembro bem, educação moral e cívica e OSPB. Eu odiava. Eu tinha. É verdade, eu odiava essa matéria. Mas eu não lembro. A gente precisava ter isso, de um outro formato, de uma forma mais lúdica. Hoje a internet está tão ativa, sei lá, a escola, a educação, o Ministério da Educação teria que pensar pouco mais nesse aspecto, para a gente conhecer o direito da gente, entendeu? O direito do idoso, o direito do jovem, o direito do consumidor, porque aí a gente não é ludibriado, a gente não é relegado ao esquecimento, porque deixa eu lhe dizer, às vezes eu tenho uma vivência no meu escritório de chegar um cliente com aquela postura de: será que eu consigo isso no INSS? Será que eu tenho direito? Ai, meu Deus, eu estou doente, não aguento a coluna, trabalhador rural, trabalhar a pino, mas eu não aguento mais fazer isso. Vou ver se eu consigo. Como se estivesse pedindo um favor ao Estado. A obrigação do Estado conceder o benefício dele. Ele está incapaz para o trabalho, doente, não pode trabalhar mais. E ele precisa ser, na sua impossibilidade, assistido pelo Estado. Sim. Entendeu? E a gente vários paga pontos, por isso, né? Assistido pelo Estado do ponto de vista médico e multiprofissional, de saúde, e assistido do ponto da questão previdenciária. Então, eu acho que a gente... às vezes a gente começa a conversar sobre isso e a gente vê o tamanho do trabalho que tem para ser feito, e eu acho que o primeiro ponto é sempre orientar as pessoas. Eu acho que uma população bem orientada, e esse é o objetivo desse podcast, ajudar as pessoas que estão envelhecendo, e aí entra também os idosos e os não idosos, estamos todos envelhecendo, a se prepararem melhor para essa etapa da vida, terem
ter um envelhecimento bem-sucedido, ativo. E eu acho que a questão previdenciária, Karine, é fundamental. É importante. A gente está conversando há um tempão aqui. Eu sou muito grata à sua presença aqui. E a gente já está quase chegando ao fim. Ah, que bom! A gente já está chegando. Passou que eu nem Passou senti. rápido, né? Você queria deixar alguma mensagem? Você quer dizer mais alguma coisa que talvez a gente não tenha falado? Olha, a mensagem que eu quero deixar, ela é para o jovem, não é para o idoso. É para o jovem, que é um artigo que tem na Constituição que diz o seguinte: é dever dos pais educarem e assistirem os filhos quando eles forem crianças. E é dever dos filhos adultos assistirem os pais na velhice, na enfermidade e na carência. Isso não sou eu que estou criando. Isso é um artigo que está na nossa Carta Magna, na Constituição, que diz que é dever dos filhos cuidar dos pais. Como esse é um podcast vinculado ao idoso e a minha vivência no escritório é também de ver famílias inteiras ali, um ou outro cuidando, e às vezes um empurrando para o outro filho os cuidados com o pai idoso, e eu cuidando da aposentadoria do pai, ou tentando restabelecer um benefício que foi cortado. Sim. E aí eu vejo esse cenário de um empurro, e eu quero dizer que a obrigação é dos filhos. De todos. De todos. De todos. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua atenção. Espero que a gente tenha podido orientar você nessa questão que é tão importante, na questão previdenciária, e que a gente possa contribuir com o seu processo de envelhecimento. Hoje eu não trouxe livro, mas eu queria falar sobre um documentário que já está disponível. O documentário chama Quantos Dias, Quantas Noites, está aqui, cadê ele? E vale muito a pena assistir. E aí, vai lá, assiste, vale a pena, e depois me conta o que é que você achou. Karine, mais uma vez, muito obrigada. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, curte, e você já sabe que o idoso pode mais. E... Obrigada.